Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todos aquele que escuta o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem junto de Deus viu o Pai. Em verdade eu vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desceu do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, 30 do mês 4 de 2020. O evangelho de hoje é um evangelho muito penoso, muito instruído por Jesus Cristo, que fala da sua própria carne, do seu próprio sangue, da sua própria descida. Porque ele fala que só quem vê o Pai é aquele que desce do céu. Quem é aquele que desce do céu? Jesus Cristo. Então vamos aqui. Ele começa aquele tempo. Disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o atrair. Ninguém pode ir a Deus se o Pai que enviou não atrair. Como que nós pode atrair o Pai? Qual é o meio de nós fazer isso? Atrair o Pai, atrair Deus, Jesus Cristo. Atrair para Ele. Atrair quer dizer fazer as coisas que Ele gosta, para que Ele possa se sentir atraente e conhecer que a gente está seguindo Ele. Então, atrair o Pai, fazer as coisas certas que Ele o reconhecerá. Nós só pode fazer isso se nós estiver com o coração em Deus, estiver rezando, estiver sempre apegado com as coisas de Deus. Através da oração, o atrai o Pai, só pela oração. Jesus, quando estava na terra, ele rezou muito. Então nós devemos fazer o mesmo. Outra aqui, ele fala aqui: eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Nós somos discípulos de Deus. Cada um é discípulo de Deus, só basta praticar. Mas somos discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Por isso que somos todos discípulos, porque se nós praticar, seremos discípulos de Deus. Não aquele que tenha visto o Pai, só aquele que vem junto de Deus viu o Pai. Só quem viu o Pai foi Jesus Cristo, porque ele desceu do céu. Jesus Cristo desceu do céu pela segunda vez da sua subida, porque quando ele sobe, lá no último capítulo do livro de Lucas, ele fala aos discípulos: Ide a todo mundo e pregar o evangelho, e eu estarei convosco até o fim dos tempos. Só que 40 dias depois ele volta em Pentecoste para ensinar, para descer o Espírito Santo sobre cada um deles. Por isso que só aquele que desceu do céu viu o Pai. E ele desce em Pentecoste. Pentecoste é sobre língua de fogo, que ele entra.
os discípulos estão lá reunidos e ele instrui cada discípulo. As línguas de fogo falam no Evangelho que ele cobre cada um discípulo em línguas diferentes para programar. Por isso que hoje nós temos em muitas línguas, desde aquele tempo até hoje na língua de português. Então vamos aqui de novo. Em verdade eu vos digo, quem crê possui a vida eterna. Quem crê em Jesus possui a vida eterna. Para crer no Pai, não é só dizer que crê, tem que praticar. Como é que nós pratica? Praticar rezando, obedecendo e participando do que Ele quer, da Eucaristia. Porque é o que Ele fala, eu sou o pão da vida. Deus, Jesus, é o pão da vida. É a carne dele que Ele dá para nós. Os vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. No deserto e, no entanto, morreram. Por que Jesus fala nesse maná no deserto? Porque naquele tempo, quando Deus escolheu Moisés para tirar o povo dele do Egito, aquele povo que saiu do Egito para ir para o deserto, Deus criou eles tudo naquele deserto. Durante aqueles 40 anos no deserto, Deus sustentou eles com maná. Maná era tipo de uma massa, de uma massa, hoje seria tipo trigo hoje para nós, naquele tempo caía do céu. Eles pegavam essa massa, faziam o pão e comiam todos os dias. E não podia pegar hoje para guardar para outro dia. Todo dia Deus desceria massa, esse maná. Então se chamava maná. Então por isso que fala, os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Por que eles morreram? Porque eles eram um povo de cabeça dura. Eles comiam e reclamavam. Eles não trabalhavam e era sustentado por Deus, mesmo assim murmurava tanto. E aí aquele povo que murmurava tanto não conseguiram entrar na terra prometida. Só entrou a descendência deles, né? Que foi aquelas crianças que já nasceram no deserto, que não viram aquele povo todo povo sair do Egito. Só aqueles que saíram do Egito que morreram. Os descendentes deles não morreram, que estiveram no deserto. Então por isso que Deus fala, no entanto eles morreram. Eis aqui o pão que desce do céu, quem dele comer nunca morrerá. Viu? Jesus afirma, eis o pão que desce que deles desce do céu, quem dele comer nunca morrerá. É Jesus já oferecendo ele mesmo, que é o seu corpo. Eu sou o pão vivo descido do céu. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, daquela para a vida do mundo. Dada para a vida do mundo. Viu? Moisés deu maná no deserto. Deus está dando a sua própria carne para nós se alimentar. Deus instituiu a nossa Eucaristia, Deus instituiu o seu sangue e o seu corpo na quinta-feira santa para isso. Porque ele fala, quem comer a minha carne e beber o meu sangue, lá no versículo 52 seguido de João 6, vai falar isso. Do versículo em diante, 52 em diante, do versículo 52 do capítulo de João 6. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue não perecerá, não morrerá, mas tem a vida eterna. É a minha carne e o meu sangue. Então, muitos povos daquele tempo, já lá no versículo 62 a 70, Jesus está falando sempre isso. Em verdade eu digo, quem não come da minha carne, não beber o meu sangue, perecerá, morrerá. E muita gente naquele tempo desistia de Deus, aquela multidão todas ia embora. E você pode acompanhar lá que Jesus fala para aquele povo e aquele povo começa a murmurar. Como que nós pode comer a carne desse homem e beber o sangue dele? Então muita gente se dispersa, vão embora. E Jesus vai falar para Pedro e os outros discípulos.
aqueles discípulos que acompanhavam Jesus, aqueles apóstolos, né? E fala, e vocês não vão embora também não? Vira para Pedro, e tu não vai embora? E Pedro, cheio do Espírito Santo, fala, a quem iremos, Senhor? Só tu tem palavra. Então não tem outro lugar para nós ir a não ser a ti. Então nós só podemos ir a ti. Só ti é o caminho. Não existe outro caminho a não ser ti. Então a quem iremos? Só iremos a ti. Então é uma prova que Deus, foi daí que Deus pegou a confiança de Pedro, né? Porque Pedro já foi instruído para fazer isso, né? Porque ele sempre era cheio do Espírito Santo, através de Deus. Então, Jesus criou a nossa igreja em Pedro, quando ele afirma lá no Mateus 16 seguido, que ele fala que tu és pedra e sobre essa pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecer contra ela. E tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligar na terra será desligado no céu. Então, a partir desse momento, Deus criou um caminho para que essa nossa igreja nunca fosse destruída, perseguida, ela sempre foi de lá para cá. É tanto que os apóstolos, depois da morte de Jesus Cristo, todos foram martirizados, né, nas mortes lá, menos João. João não foi martirizado, mas também morreu, né? João não conta a morte dele, mas os outros apóstolos foi tudo martirizado, pregando a fé de Jesus. Então nossa igreja foi perseguida, mas hoje ela é perseguida menos, mas mesmo assim não é muita perseguição, porque acha que nós somos hipócritas, né? Quando nós tem 7 livros da nossa Bíblia, é recolhido das outras Bíblias, daqueles outros povos que estava com Jesus, quando ele falou que não ia comer a carne dele e que nós não podíamos comer a carne desse homem. Então, isso aí é uma prova que nós fomos perseguidos, mas quando Deus afirma que nossa igreja prevalecer até o fim dos tempos, prevalece. Então Deus afirma também lá no livro de Mateus, no capítulo 26, 29, que quem crê e terá fé, ele vai ceiar com cada um de seus filhos lá no céu. E espero que nós possamos ter junto nesse dia, para que poder chegar junto, né? Que Deus abençoe cada um de nós, nossos filhos, que o Pai esteja com nós e que nós possamos ter junto com Ele nas orações. Obrigado por um pouco da explicação do Evangelho. Um abraço.